Ah, tem, pessoal. Silêncio, virar para frente, prestar atenção. Então, dando continuidade ao nosso estudo da filosofia moderna, vamos conhecer um pouquinho de um movimento filosófico moderno, que foi o enciclopedismo. Ele acontece no contexto do iluminismo. Vocês lembram o que foi o iluminismo? O que foi o iluminismo? Uma revolução de pensamento. Foi um movimento cultural e filosófico, né, que ocorreu no século XVIII, na Europa, que dizia que uma luz deve guiar a humanidade. Que luz é essa? A luz da razão. Com isso, o iluminismo estava criticando o quê? A fé cega, né? O absolutismo. Eles chamavam a Idade Média de Idade das Trevas, da escuridão, porque na Idade Média as pessoas se deixavam guiar pela fé e pela religião. Então, para os iluministas, somente a razão, a ciência e a tecnologia pode nos conduzir à liberdade e ao progresso. Somente a razão, a ciência e a tecnologia podem resolver os problemas humanos. Então, é nesse contexto que vai se desenvolver o enciclopedismo, ou que vão criar a primeira enciclopédia. Os responsáveis por criar essa primeira enciclopédia são Denis Diderot e Jean-Léon d'Alembert. São dois franceses que vão buscar reunir nessa enciclopédia todos os conhecimentos filosóficos e científicos já desenvolvidos pela humanidade até aquele momento. A obra tinha 33 volumes, foi um marco importante aí dentro do iluminismo. É um contexto também que a filosofia ela sai do âmbito acadêmico das universidades. Durante a Idade Média, a filosofia se desenvolvia nas universidades juntamente com a teologia. Os principais pensadores estavam restritos ali no âmbito acadêmico, no âmbito universitário. A partir do iluminismo, a filosofia meio que se populariza, entre aspas, né? Porque ela vai para os salões, ela vai para onde a nobreza se reunia, especialmente mulheres se reuniam, mulheres da nobreza, e convidavam filósofos para que os filósofos dessem aulas. E nas ruas ela se espalha através de panfletos. Mas lembrando que nessa época do iluminismo, pouca parte ainda da população era alfabetizada. Então nem todo mundo tinha acesso, então ela não se populariza assim. Mas ela vai se ampliando, ela vai saindo daquele ambiente fechado das universidades, da academia, como ocorria durante o período medieval e durante o início da Idade Moderna. Então ela vai se popularizando e o enciclopedismo é um movimento que marca ou vai, de alguma forma, expressar todo esse contexto histórico. É um marco importante aí. Essa obra, a enciclopédia, ela tinha 33 volumes. A enciclopédia é uma palavra de origem grega, vem de enkyklos paideia. O que significa enkyklos paideia? Ensino circular panorâmico, ou seja, eles buscavam reunir a paideia, educação integral para os gregos antigos. E essa educação integral significava que na Grécia Antiga um professor ele ensinava tudo. Desde mitologia, filosofia, política, ética, até ginástica. Ginástica vem do grego gímenos, quer dizer nu. Sabiam que na Grécia Antiga eles praticavam atividades físicas pelados? Nas Olimpíadas eles competiam nus? Somente os homens, especialmente, né? As mulheres não participavam desse tipo de educação pública. As mulheres eram educadas e criadas para o ambiente doméstico, para cuidar do lar, da família e dos filhos. Só os homens recebiam essa educação pública. Inclusive até a iniciação sexual era feita por professores em alunos. Professor homem com aluno homem. Então era uma iniciação homossexual. Aí na Grécia Antiga era bem diferente do mundo atual, ainda bem, né? Imagina a educação física, todo mundo lá correndo pelado na quadra. Zeus medível. Isso é besta. A galera competindo nu, só passavam óleo no corpo para competir. Por isso que as estátuas gregas, praticamente todas elas, os indivíduos estão os homens, inclusive, com um salário ali reduzido, né? Que pretendia reunir e resumir os principais conhecimentos da época nos campos científicos e filosóficos. Então a ideia era isso, a educação integral.
E a enciclopédia tinha esse propósito de reunir de forma integral todos os conhecimentos filosóficos e científicos, porque a enciclopédia era crítica da teologia e da religião, né? Lembrando que ela está no contexto do iluminismo. Então ela foi organizada, como eu já disse, a enciclopédia pelo Denis Diderot, ele que viveu de 1713 a 1784, e o Jean Leron d'Alembert, ele viveu de 1717 a 1783. Então vamos viver aí no século XVIII. A obra contou aí também com a colaboração de muitos outros pensadores, né? Que a gente vai ver como Montesquieu, Rousseau, outros filósofos também modernos que desenvolveram o seu pensamento nesse contexto do iluminismo, os quais ficaram aí conhecidos como enciclopedistas, né? Então, em linhas gerais, seus artigos caracterizavam-se por um espírito crítico e criticar principalmente a teologia, a religião e o conhecimento baseado na fé, né? Muitas vezes irônico. O Diderot, inclusive, vai escrever uma obra bem irônica, que a gente vai falar sobre ela já já, em relação à teologia, à religião, a Deus e à vida após a morte. Defendendo o racionalismo, ou seja, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento que oportuniza, ou que nos dá a oportunidade de compreender o mundo, é o conhecimento que vem da razão, e não o conhecimento que vem da fé, como diria a religião, né? A independência do Estado em relação à Igreja, lembrando que vivíamos num contexto aí de transição, da Idade Média para a Idade Moderna, de transição do antigo regime para um novo regime. Como é que funcionava o antigo regime? Vocês lembram? Sim. Como? Absolutista, poder absoluto. Poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. E os reis justificavam o seu poder de acordo ou apelando para Deus. Jacques Bossuet, um filósofo moderno, ele vai dizer que os reis eram reis por vontade de Deus. Era o direito divino dos reis. E aí, então, a partir disso, os reis também determinavam qual que era a religião oficial do país ou da região onde eles governavam. Então, se você não fosse da religião do rei, o que acontecia? Podia ser perseguido, morto, preso ou ter os seus bens apreendidos. Lembrando, por exemplo, Thomas More. Thomas More foi um filósofo católico que vivia na Inglaterra. A Inglaterra, com Henrique VIII, fez a sua reforma protestante e instituiu qual religião como oficial? A Igreja Anglicana, o anglicanismo, muito bem. E aí eles passaram a perseguir todo mundo que não era anglicano. Perseguiram, por exemplo, Thomas More, que era católico. Thomas More vai ser condenado à morte, decapitado. Outros indivíduos que pertenciam a outras vertentes, como os puritanos, tiveram que fugir da Inglaterra. Nessa fuga eles acabam chegando na América do Norte, e formando as 13 colônias, que deram origem ao quê? Quando eles chegam famintos ali, e vão caçar alguma coisa para comer, e nessa caça encontram perus, né? Matam os perus, né? Mandam os perus para dentro, e esse dia vira um dia muito famoso nos Estados Unidos, que inclusive é feriado nacional, que é o dia de quê? Ação de Graças. Então esses puritanos que chegaram famintos, Deus teria enviado os perus para eles, né? Deus enviou os perus para eles, e eles, graças a Deus, se alimentaram e puderam ali formar as 13 colônias. Então havia uma crença no progresso, ou seja, a ciência, a tecnologia, a razão iria resolver todos os problemas da humanidade. No século XIX continua essa crença na razão. Essa crença na razão só começa a ser questionada a partir do século XX. No início do século XX, já em 1914, começa o que? Vocês sabem? De 1914 a 1918. A Primeira Guerra Mundial. Ali já se começa a questionar a razão, a ciência e a tecnologia. Porque a razão, a ciência e a tecnologia levou os seres humanos à guerra, a construir armas com poder de destruição cada vez maior. Acreditava-se que a razão nos conduziria à liberdade, a liberdade econômica iria promover prosperidade para o mundo inteiro. Em 1929 nós tivemos o quê?
crash, quebra da bolsa de Nova York, a crise de 29, muito bem. A quebra da bolsa, e começou a se questionar também o liberalismo econômico, o sistema capitalista. E essa crise levou à ascensão de movimentos fascistas, como o fascismo na Itália com Mussolini, na Espanha com Franco, em Portugal com Salazar e na Alemanha com Hitler, com o nazismo, nacional-socialismo, né? E aí, esses movimentos fascistas acabaram levando à eclosão da Segunda Guerra Mundial, de 19 a 45. Aí se questionou de vez. Essa crença de que a razão, a ciência e a tecnologia iria resolver todos os problemas da humanidade passou a ser questionado. Peraí, será que a razão, a ciência e a tecnologia não vai nos levar à extinção? Porque na Segunda Guerra Mundial foram usadas bombas nucleares, as bombas atômicas, né? E hoje o poder de destruição é ainda maior. O Trump está doidão aí, né? Mandando tarifa para geral e ameaçando, inclusive, aí até uma possível terceira guerra mundial. Se isso acontecer, já era, né? Não vai sobrar humanidade para contar a história. Perguntaram para Einstein, durante a Segunda Guerra Mundial, como ele imaginava que seria a terceira guerra mundial. O Einstein disse o seguinte: a terceira eu não sei. Eu só sei que se a quarta existir, acontecer, vai ser a pau e pedra, porque a terceira não vai sobrar nada depois da terceira. Tem que ser na paulada e na pedrada, porque o poder de destruição que há hoje dá para destruir o mundo não sei quantas vezes. Mas a guerra mundial, mais uma já era para nós, né? É o Apocalipse. Aí só não sei se Jesus chegará antes disso no céu para arrebatar a galera, né? Mas, se acontecer essa guerra, será com certeza o fim da humanidade. Então, o editor-chefe da obra era o Denis Diderot. Ele foi um crítico mordaz da teologia e da metafísica tradicional. Ele assumiu um ceticismo. Vocês sabem o que é ceticismo? Ceticismo? Ceticismo é uma palavra de origem grega, vem do grego skepsis. O cético, ceticismo skepsis significa dúvida e investigação. Ou seja, nós devemos duvidar de e buscar investigar tudo. Nunca aceitar resposta alguma pronta, vinda de fora. Sempre testar e procurar compreender para nunca ser iludido, ludibriado ou manipulado. Essa é a perspectiva do ceticismo. E o materialismo ateu. Para ele não existia nada além da matéria. Portanto, se não existe nada além da matéria, e Deus não é material, portanto Deus não existe. Inclusive ele vai falar nessa obra aí, A Entrevista do Filósofo a Marechal, ele vai questionar o seguinte: peraí, o dia que vocês conseguirem me provar que sem ter olhos eu vou ver, sem ter ouvidos eu vou ouvir, sem ter cabeça eu vou pensar, sem ter coração eu vou sentir e ter emoções, o dia que vocês conseguirem me provar que isso é possível, eu passo a acreditar em vida após a morte. Porque depois que você morre, você não vai ter olhos, como é que você vai ver? Você não vai ter ouvido, como é que você vai ouvir? Você não vai ter cérebro, como é que você vai pensar? Você não vai ter coração. Naquela época ele estava aqui, os sentimentos estavam no coração, né? Os sentimentos também estão no cérebro. Tanto a razão quanto os sentimentos, as emoções, acontecem tudo no cérebro. Inclusive hoje se sabe, através de pesquisas científicas, se determinadas regiões e áreas do cérebro forem afetadas, você não tem condições de expressar alguns sentimentos e até crenças. Tem uma área do cérebro responsável pela crença em Deus. Se você subtrair aquela área, aquela região, a pessoa não consegue conceber Deus. Então está tudo no cérebro. O cérebro é responsável por todas as sensações. Mesmo ver e ouvir, quando você vê com os olhos e ouve com o ouvido, essas mensagens, essas informações são transmitidas por meio de neurotransmissores para o cérebro, que processa isso e transforma isso naquilo que a gente está vendo e ouvindo. Isso de milésimos de segundo, né? Então o enciclopedismo foi, portanto, uma expressão essencial do espírito iluminista, né? Do iluminismo que nós já falamos, da crença na razão como aquela que será responsável por nos conduzir à liberdade, ao progresso e que vai resolver, junto com a ciência e a tecnologia, todos os problemas da humanidade. De sua multiplicidade de doutrinas, fundamentalmente de sua aversão aos grandes sistemas filosóficos.
principalmente os sistemas filosóficos antigos e medievais, como os sistemas de Platão, de Aristóteles, de Agostinho, de Tomás de Aquino, e também até de alguns modernos, né? Por exemplo, Descartes e Spinoza. Descartes admitia a possibilidade da existência de Deus. Na verdade, não admitia, ele acreditava que Deus existia, que Deus é uma ideia inata, que nós nascemos com essa ideia. Foi o próprio Deus quem colocou essa ideia na nossa alma, para que nós pudéssemos buscá-lo. Descartes acreditava nisso. E o Spinoza, que vai defender que Deus é a natureza. Deus sive natura, ou seja, Deus é a natureza. Porque é a natureza que cria tudo. Então a natureza que é divina, ela que é eterna e é ela quem cria todas as coisas. Para Spinoza, na perspectiva Spinoza. Eles vão abandonar esse tipo de discurso sobre Deus, essas crenças em Deus que tem o filósofo como Descartes e Spinoza tentam abordar. Cada um de forma diferente. Para Descartes, Deus é transcendente, ou seja, Deus fez o mundo, mas não é o mundo e não está no mundo e sequer hoje participa do mundo. Isso deu origem ao que é chamado de deísmo. O que é o deísmo? É a crença de que Deus criou o mundo, mas Deus não se envolve com o mundo. Deus é uma espécie de relojoeiro e o universo é um relógio. Deus fez um relógio, deu corda no relógio e largou. O relógio está funcionando por si mesmo, sozinho, e Deus não se envolve mais. Isso é chamado deísmo, né? Já para Spinoza, o que ele defende é uma perspectiva que é chamada de panteísmo, porque Deus é o universo, ou seja, Deus é a natureza, é o universo que nos criou, nós somos obra do universo. Então Ele que é o ser divino, mas não existe um Deus transcendente, um Deus além desse universo. Deus é o próprio universo. São algumas perspectivas modernas que os iluministas e principalmente os enciclopedistas vão criticar Descartes e Spinoza com essas perspectivas e tentam apelar para Deus, ou tentam explicar as coisas através de Deus. Mesmo a de Spinoza sendo um Deus material, um Deus que se identifica com a natureza e com o universo. Compreenderam aqui, pessoal, o pensamento, o iluminismo, o enciclopedismo? Alguma dúvida? Está tranquilo? Favorável? Você vai passar teste? Oi? O meu teste vai ser de dupla, consulta em sala de aula. Está naquela semana, essa semana do teste, vou passar as coisas para o lado, vocês respondem e entregam. Beleza? Entenderam? Alguma dúvida? Lembrando também que eu olho caderno, então quem não tem copiado as matérias, caderno vai no ponto.